Já estamos de volta ao vivo com o nosso Tá Na Hora, 7 horas e 25 minutos. E começa agora a nossa resenha com a participação dos jornalistas John Coutrin e Adalberto Melo, que estão aqui já dividindo tela nesse momento que a gente começa aqui para falar sobre os bastidores da política e muitos assuntos interessantes, hein? A gente começa falando sobre as 3 sessões extraordinárias da Câmara de São Luís, marcadas para hoje, mas por falta de parlamentares, apenas uma foi realizada. O que aconteceu, John? Boa noite a todos. O que aconteceu, Olavo, é que, explicando aqui para os nossos telespectadores, resumindo, foi marcada uma extraordinária para votar, além da mudança ali da eleição da Câmara Municipal de São Luís do ano que vem, também o orçamento, votação do orçamento da cidade de São Luís, algo em torno de 6 bilhões de reais ali, estimativa. Bom, o interesse maior dos vereadores ali era votar primeiro, colocar em discussão a data da eleição da mesa diretora da Câmara de São Luís, ou seja, a eleição para presidente, vice-presidente, secretários que compõem a mesa diretora da casa. E ali abriu-se uma discussão em relação, primeiro, eles estavam fazendo uma adequação ali ao STF, não é? O Supremo Tribunal Federal, cumprindo essa orientação, cumprindo essa adequação, na verdade, ali do STF. E ali abriu-se uma discussão dentro da casa, Olavo e Adalberto, no que diz respeito ao seguinte: tudo bem, a gente não vai mais fazer a eleição em abril, mas a gente vai, portanto, votar aqui, colocar se a gente estabelece uma data certa ou se coloca apenas que é a partir do dia 1º de outubro do ano que vem. O vereador Marquinhos apresentou uma emenda, Adalberto e Olavo. Esta emenda era para definir uma data, a partir da segunda quinzena de novembro. O Marquinhos queria que nesse período escolhesse já uma data, desde agora, estabelecesse para a eleição da mesa diretora. O vereador Otávio Sueiro, os aliados mais próximos do presidente da casa, Paulo Vitor, inclusive o Beto Castro, que é o nome apoiado pelo Paulo Vitor para sucedê-lo na presidência da casa, disse que não, tinha que voltar ao projeto original, apenas dizendo que era a partir do dia 1º de outubro até 31 de dezembro e ficava a cargo do presidente da casa, Paulo Vitor, definir a data. Foi colocado em votação e venceu ali o projeto original sem a emenda do Marquinho, que estabelece a partir do dia 1º de outubro do ano que vem. Aí a data vai ficar a critério ali do entendimento do próprio presidente da casa. Ok, foi votado isso, e as outras pautas que diz respeito ao orçamento da cidade e também a mudanças ali na CGM, Controladoria Geral do Município, ficaram para o período da tarde, porque já era umas 12h30 mais ou menos, e o presidente Paulo Vitor lá com os vereadores, vamos almoçar. Todo mundo com fome. Todo mundo com fome, já sexta-feira, não é meio-dia, todo mundo com fome. Vamos almoçar e na volta a gente vota o orçamento e essa medida aí do Executivo, essa lei que altera algumas atribuições da CGM. Só que antes disso, de ir almoçar, o vereador Astro de Ogum subiu à tribuna e já antecipou o pedido de vista. Pediu vista dos 2 projetos, do orçamento e da CGM. Mas, até se exaltou o Astro, não é? Dizendo que não se respeitava mais as comissões da casa. Aí o vereador Paulo disse, não, a gente vai para o almoço, conversa tal, e na volta a gente decide isso. Só que não teve volta. Eles almoçaram, lá por volta de 3 da tarde, alguns vereadores voltaram para a Câmara, para o plenário, só que a maioria vazou, foi embora, né? Como se diz, escapuliu, foi embora. E aí nós temos um vídeo que retrata este momento já da volta do horário do almoço. 8 vereadores presentes, 23 ausentes. Nós não temos quórum qualificado para a presente sessão. Nós iremos remarcar uma outra sessão extraordinária para o 1º dia útil do mês de janeiro. Peço que faça relatório. Nós temos um orçamento bilionário para ser tratado, a cidade a ser discutida e a responsabilidade também é nossa. A responsabilidade passa por essa casa. Eu peço que a mesa diretora faça uma convocação ordinária para o 1º dia útil do mês de janeiro do ano subsequente, do ano de 2026. Não havendo mais nada tratado, declaro encerrada a presente sessão, marcando outra sessão extraordinária
para o primeiro dia útil do mês de janeiro de 2026. Sexta-feira, dia 2 de janeiro. Até lá, se Deus quiser. Pronto, aí um detalhe antes também, foi aprovada uma emenda, importante citar, do vereador junto ao coletivo Nós, que também em relação a janeiro, né? A posse dos vereadores eleitos vai acontecer agora, no primeiro dia útil de janeiro. Né? Não é a posse da mesa diretora eleita, é a posse dos vereadores eleitos, passa a ocorrer agora, a partir do primeiro dia útil de janeiro, lembrando que a Assembleia é em fevereiro, agora a Câmara também faz essa adaptação aí, por causa do Réveillon, aquela coisa toda, né? Primeiro de janeiro, cedinho para cobrir posse lá de vereador, então foi feita essa alteração. Você pode perguntar, mas por que votou, que os vereadores foram hoje, numa sexta-feira, votar? Porque era de interesse deles a discussão da eleição da mesa diretora, da data. Então era importante todo mundo estar presente, porque havia uma divergência, a gente explicou que é a divergência. Uns queriam que fosse votada a partir de 1º de outubro, outros já queriam que estabelecesse a data a partir da segunda quinzena de novembro, em relação à eleição da mesa diretora. Por isso eles foram, né, para votarem, porque havia essa divergência. A questão de orçamento e de mudança na CGM já era uma outra história, mas lembrando que houve pagamento aí de um jetonzinho, viu? Aí R$6.000, jetonzinho, para eles participarem dessa sessão extraordinária. Tinha 2 perguntas, viu, Olavo, se você me permite. Boa noite. Boa noite. Uma vai ter jeton, vão pagar um extra por essa sessão. Será que vão pagar meio jeton? Porque teve meio trabalho, né? Trabalharam metade do dia e não o dia todo. Vão descontar? E a segunda não compareceram à sessão, que seria já estando no prédio, já estavam no prédio, já estavam lá. E não ficaram para a sessão no horário da tarde. A pergunta 2 de janeiro, meu amigo, o ano começando, vai ter quórum para essa sessão? Eu duvido. Virando aí depois, só lembrando que o almoço foi servido lá na Câmara, na sala VIP, viu? Exatamente. Tem nem a desculpa que saiu, trânsito na hora de voltar, apesar de que hoje nem tinha trânsito em São Luís, né? Será que serviram um mocotó, uma feijoada, uma comida assim que deu, né? Um cozidão, né? Que dá aquele, né? Revestrez assim na pessoa, falou, rapaz, não vai dar para ir não, porque a comida aqui pesou. Agora, Adalberto, tem a questão política e tem também a questão da cidade, porque para a votação de um orçamento, o maior já votado de São Luís até agora, 6 bilhões de reais. E a importância de você ter uma virada de ano já com definição de receitas e despesas do município. Perfeito. Essa novela a gente já viu, né? Encerrando sem votar o orçamento, e já teve situações que foi pior, já passou lá, já chegou no carnaval e a gente não tinha orçamento votado aqui em São Luís, vocês lembram disso, né? Sim. Pois é. Complicado. E aí a gente fica aguardando então. Essa é a grande questão. 2 de janeiro, vai ter quórum ou não vai ter? Daqui para lá, se cair mais emendas, né? Talvez os vereadores estejam lá presentes, né? A depender, né, do movimento das ondas, né, Tião? O que vai acontecer daqui para lá? Do balanço das horas, tudo pode sessão extraordinária, mais um gasto. Bora. Vamos girando aqui com os assuntos do nosso Tá Na Hora, mas antes, deixa eu lembrar você aí do outro lado que você pode participar com a gente. 2106-9403 é o número do nosso WhatsApp. Para você que estava com a gente desde 6h30, estava acompanhando o Expediente Final na rádio. Estamos junto agora aqui, rádio, TV e internet. Deixa eu mandar um alô para Érica Maria de Alcântara. Ela está pedindo para mandar um alô para toda a família Rodrigues. Obrigado, Érica, lá da cidade de Alcântara. E toda a família Rodrigues, obrigado pela audiência e preferência aqui, a sintonia, seja no rádio e a audiência na televisão. Muito obrigado. E depois de comparar o Maranhão com o estado de Santa Catarina e xingar, né? Você viu aí, a gente falou aqui no nosso Tá Na Hora, ele xingou o nosso estado. O mesmo deputado federal usou as redes sociais para dizer que moramos no estado, olha as palavras, desnecessário, Adalberto. Meu Deus do céu, alguém da bancada maranhense já se manifestou sobre esse caso? Se manifestou sim, infelizmente não com o volume que a gente imaginava que seria, ou seja, em grupo, né? Toda a bancada do Maranhão ou vários dos parlamentares, eles viessem a público se manifestar, porque essa baboseira que foi falada aí pelo delegado Paulo Mibilisque, viu, seu Paulo? Mibilisque. Depois dessa baboseira que ele falou, era para vir todo mundo em bloco falando contra essa fala absurda, né? E criminosa, inclusive. Mas tivemos aí o deputado Duarte Júnior, salvou a pátria, ele que é líder da bancada do Maranhão lá no Congresso Nacional, se manifestou, a gente vai ver inclusive na tela o texto,
né, publicado ainda há pouco no Twitter pelo parlamentar. Vamos botar na tela? Aí está. Ó. Basta observar o que ocorre no estado que você mora. Aí está citando exemplos de corrupção lá em São Paulo, porque o argumento utilizado hoje, atualizado, é por causa da prisão aqui do Curió. Botaram o Curió na gaiola. Isso. E aí ele foi lá, o prefeito Turilândia, foi lá e tentou falar sobre esses aspectos aí. Mas corrupção tem em todo lugar, como diz o deputado aí. Infelizmente, isso é um problema do país. Mas como deputado federal maranhense, não posso aceitar que crimes praticados por indivíduos sejam usados como pretexto para atacar, estigmatizar e desrespeitar um estado inteiro e a sua população. Aí depois ele veio com a história de dizer que, não, eu deixo claro que a minha crítica nunca foi ao povo maranhense, mas foi a um Estado falido, corrupto e desnecessário. Desnecessário é um parlamentar como esse, né, que não tem decoro, né, que não tem equilíbrio e que pronuncia, e podia ser qualquer Estado, a gente não está falando aqui porque foi o Maranhão, não, podia ser a Bahia, qualquer outro Estado, meu amigo. E outra coisa, o deputado falou certo, só precisa estudar. Veja qual a contribuição que o Maranhão deu para a história econômica do país. Veja a contribuição que até hoje o Maranhão dá para a cultura brasileira. Né? A gente nem vai citar aqui, senão ia ser mais de 1 hora de programa para citar todas essas contribuições. O porto que a gente tem aqui, que é um dos principais da América Latina. A base de Alcântara, que não por acaso está aqui, porque temos uma situação aqui que favorece que essa base seja aqui, que seja mais econômico lançar, por exemplo, foguetes aqui da nossa base aérea. Isso para citar só alguns exemplos, mas são vários que a gente poderia citar aqui para falar da importância do Estado do Maranhão. Então ele perdeu, foi uma grande oportunidade de ficar calado. E seria bom, né? Levar para o Conselho de Ética uma situação como essa. Agora tem que ir em bloco, né? Tem que ir todo mundo. Então está na hora dos outros parlamentares se manifestarem também, demonstrando força contra isso, que alguns acreditam que é liberdade de expressão, mas não é não. Toda liberdade, existem consequências a partir do que você fala. Não é a casa, não é a bagunça não que ele imagina que seja. Então tem que responder sim pelas asneiras que falou. Esse nomezinho que o senhor colocou aí dizendo que é o Maranhão, na verdade enfim, vamos controlar aqui para não dizer o que não deu, tá bom? Deixa eu te falar uma coisa, Adalberto, eu fico impressionado, essa fala foi chocante, eu encontrei pessoas, assim, escandalizadas com o que ele falou, a gente fica realmente, quem é maranhense? Revoltado. Revoltado, mas o que revolta também, vou te falar sinceramente, que eu olhei comentários, eu vi a repercussão. Cara, maranhenses, pessoas que nasceram aqui, que sabem o potencial do nosso estado, que corroboram com essa mesma ideia, que dizem, é mesmo, o Maranhão é isso. Meu Deus do céu, se você não tem o respeito com o estado que você nasceu, por mais que a gente sabe que tem dificuldades, que tem problemas, como todos os estados têm, e de repente, John, isso é triste você ver também maranhenses avalizando ali essa fala preconceituosa, criminosa de uma pessoa que merece ser punida. Ninguém está dizendo que o Maranhão é um estado rico, próspero, não é? Que não existe corrupção. Longe disso. Acontece, é fato, não é? Mas nós, como maranhenses, não podemos aceitar quando um deputado diz que o Estado é BOSTA, não é? E desnecessário. É isso que eu condeno na fala do deputado. E corrupção, como o próprio deputado Duarte falou, tem em todo o Estado também, não é? Dificuldades tem como outro Estado. Exatamente. Agora, eu achei que foi tímida a reação dos deputados do Maranhão, a bancada, né? Não, dos deputados não, dos políticos do Maranhão. Achei muito tímida. Eu só ouvi o Duarte e eu acho que foi o Márcio Gerri só se pronunciar sobre isso, né? E ninguém mais falou nada. Independente, acho que nessa questão não se deve levar em consideração se o deputado é de direita, de esquerda, extrema direita. Exatamente. Não se deve levar em consideração isso. Porque ele é da direita, vou ficar calado, não é? Ele é da extrema ignorância, viu, John? Pois é. Exatamente. E foi um comentário desnecessário, não é? E não foi só contra o Maranhão, também fez contra a Bahia, não é? E já tem falado outras coisas também ali contra o povo nordestino, né? Chegou até a dizer que pobre não deveria votar, não é? Meu Deus. De coisas desse tipo. Um parlamentar, um delegado que responde, inclusive, processos enquanto ele foi delegado. Então, um caso envolvendo a ex-mulher dele que faleceu, não é? Várias situações relacionadas a esse delegado. Inclusive, e deputado. que ele está no centro aí de suspeitas muito graves e jogando aí, falando uma bobagem como essa, quando o dedo está completamente sujo, algo terrível. Olha, vou te dizer um negócio, esse tipo de coisa deixa a gente revoltado demais.
Mas vamos virar com os assuntos aqui, porque a gente segue falando do ex-presidente Jair Bolsonaro, que confirmou em uma carta a indicação do senador Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República no ano que vem, em 2026. Mas a pergunta que fica é, por que a carta foi divulgada antes da cirurgia do Bolsonaro, Adalberto? Bom, a gente torce pela recuperação do ex-presidente Jair Bolsonaro, claro, né? É um ser humano, a gente torce pela recuperação, mas ali era uma situação, a carta foi escrita dia 23, né? Tem a data lá, e foi antes da cirurgia que ela foi lida lá no hospital onde está internado o ex-presidente, segundo a família, para dirimir dúvidas, né, que existiam ainda sobre quem seria o candidato da família. Só que mesmo assim, essa dúvida persiste, porque se você for observar, historicamente, nos últimos dias, inclusive, a Michele Bolsonaro tem se posicionado de uma forma mais forte, né? Inclusive fazendo críticas a políticos do próprio partido do PL, deixando uma situação constrangedora alguns líderes do partido em eventos, publicamente se manifestando sobre o tema, e agora vem essa carta confirmando o Flávio Bolsonaro como candidato do próprio ex-presidente da República. Então, o objetivo dela era esse, ela foi lida, o senador afirmou que a divulgação do texto tem o objetivo de encerrar realmente essas dúvidas sobre a sucessão. É um direito que o presidente tem. Primeiro, eles tentaram fazer uma entrevista, ia ser uma entrevista, mas aí ficou aquela dúvida, como é que vai ser interpretada essa entrevista, né? Já que ele, inclusive, está com uma condição especial, né? Saiu por conta da questão da saúde, mas como vai ser essa manifestação através de uma entrevista? E aí optaram, então, pela carta como meio de equilibrar um pouco mais a situação e levar o recado a todo o país. É isso aí, John. E isso repercute demais no meio político, né? Que já estava aí com esse burburinho, agora com essa carta oficializa, né? Só que ainda não conciliou algumas pessoas do entorno do Bolsonaro. Dá um exemplo aqui, Silas Malafaia, por exemplo. Tem feito várias críticas ao Flávio Bolsonaro, né? A própria Michele também não está pacificada, como o Adalberto disse, fez até um pronunciamento nacional, no horário do Lula, não é? Isso. Então, o Bolsonaro fez isso para tentar tentar conciliar a família, as pessoas mais próximas, através dessa carta, né? O Flávio queria, como o Adalberto disse, que ele vocalizasse através de uma entrevista, com a palavra dele mesmo, não é? Mas poderia ter implicações jurídicas, porque o Bolsonaro, né, como fala algumas coisas, o Alexandre de Moraes vai logo lá, fica atento e pode aí dar decisões desfavoráveis a ele, né? Tem perguntas aqui, que está perguntando, tem um telespectador, 30 segundos, o pessoal perguntando como é que fica a administração. Não dá tempo de responder. A gente vai ficar para amanhã. O prefeito de Turilândia, como é que fica a administração do município agora? Se vai ter outra eleição, a gente responde na segunda-feira aqui no nosso Tá Na Hora e segue acompanhando esse caso de perto, hein? Segue acompanhando. Por enquanto é o presidente da Câmara, mesmo tornozeleira eletrônica, mas aqui assume lá o município. Por enquanto, vamos acompanhar. E a gente volta a falar na segunda-feira, no rádio, na TV e também na internet. Obrigado pela audiência e companhia. Até segunda. Eu quero responder. Tchau, tchau.